Pessoal, tudo bem? Eu sou o Wesley, professor de Biologia, e nessa videoaula nós discutiremos os ácidos nucleicos e a sua relação com dogmas em protobiologia. Basicamente, quando a gente fala de ácido nucleico, nós temos dois tipos principais, o DNA e o RNA. O que vai distinguir um do outro, muito simplificadamente, é o que vai estar na sua estrutura. O arcabouço de qualquer ácido nucleico, independentemente de ser DNA ou RNA, é ter estruturas que nós chamamos de nucleotídeos. E os nucleotídeos nada mais são o quê? Um ácido fosfórico, uma pentose e base nitrogenada. O que vai distinguir o DNA e o RNA é basicamente o tipo de pentose, ou seja, o tipo de açúcar que está na sua estrutura, e o tipo de base nitrogenada que vai estar em uma e noutra. Basicamente, no DNA, o que você tem é o seguinte: a presença do ácido fosfórico ligado a um açúcar, uma pentose, que nós chamamos de desoxirribose, e nós temos as bases nitrogenadas, que no caso são a adenina, citosina, a timina e a guanina, beleza? E no RNA, por sua vez, você tem a presença do ácido fosfórico ligado a uma pentose, que agora nós denominamos como ribose, e as bases nitrogenadas são a adenina, a citosina, a uracila e a guanina. O mais importante que você se atente é que o que vai distinguir basicamente o DNA do RNA é o tipo de açúcar na sua estrutura. No DNA você tem a desoxirribose e no RNA você tem a ribose, e o tipo de base nitrogenada, que no caso no DNA você tem a timina, só que no RNA você tem a uracila, beleza? Não menos importante, um outro detalhe é que a molécula de DNA é uma molécula dupla fita, ou seja, ela tem duas cadeias polipeptídicas. E o RNA, por sua vez, é uma molécula que apresenta uma única cadeia polipeptídica. E essa cadeia polipeptídica é formada por unidades monoméricas, denominadas como nucleotídeos. E os nucleotídeos nada mais são do que o ácido fosfórico ligado à pentose e a base nitrogenada. Entretanto, caso nós fizéssemos a retirada da base nitrogenada da jogada e deixássemos somente o ácido fosfórico e a pentose, nós teríamos uma estrutura denominada como nucleosídeo. Tranquilo? É bem simples. Vem comigo. Outro aspecto muito importante é que, como eu falei para vocês, os ácidos nucleicos são cadeias polipeptídicas, que são formados por unidades monoméricas denominadas como nucleotídeos. E esses nucleotídeos, como eu falei para vocês, é formado por um grupamento fosfato, então dá nome aos bois, grupamento fosfato, a pentose e a base nitrogenada. E basicamente, esses nucleotídeos eles vão se ligar entre si através de um tipo de ligação chamada de ligação fosfodiéster. E é bem simples, pessoal. Essa ligação ela nada mais é do que esse grupamento fosfato se ligando a um carbono do outro nucleotídeo, que é o carbono 3. Então você tem uma ligação que a gente chama de uma ligação fosfodiéster, que ela sempre vai ser catalisada entre o grupamento fosfato, o carbono 3 do outro nucleotídeo e o carbono 5 do nucleotídeo. Então é uma ligação que a gente chama de uma ligação 5' 3'. Então a ligação fosfodiéster nada mais é do que o grupamento fosfato se ligando simultaneamente ao carbono 5 presente nessa pentose e simultaneamente ele se liga ao carbono 3 da outra pentose do outro nucleotídeo. Bem simples. E, não menos importante, esses nucleotídeos eles vão formar essas cadeias poliméricas sempre no sentido 5' 3'. Com um detalhe muito importante que, como eu falei para vocês anteriormente, a molécula de DNA ela é formada por duas cadeias polipeptídicas. Duas cadeias desses nucleotídeos. E, por sua vez, o que é importante vocês se atentarem? Enquanto
molécula está no sentido 5' 3', que a gente chama de sentido direto, a outra molécula ela vai estar no sentido antiparalelo, ou seja, vai ser sempre 3', 5'. Elas estão em sentidos opostos. E, por sua vez, as bases nitrogenadas, elas estabelecem entre si as ligações de hidrogênio. Com um detalhe muito importante, que a adenina, ela se pareia com a timina e a citosina, ela se pareia com a guanina. Com um detalhe muito importante, e isso é muito primordial para quando a gente vai fazer experimentos com biologia molecular, amplificação de DNA, PCR, que a adenina, ela se pareia com a timina através de 2 ligações de hidrogênio e a guanina se pareia com a citosina através de 3 ligações de hidrogênio. E isso é muito importante que vocês saibam. A se pareia com T e C se pareia com G. Adenina com timina através de 2 ligações, citosina com guanina através de 3 ligações. Posto isto, um outro detalhe é o que a gente chama de relação de Chagall, que fala que obrigatoriamente a proporção de adenina é aproximadamente igual à de timina e a proporção de citosina é aproximadamente igual à de guanina. Então você tem uma proporção 1:1, beleza? Agora, só para a gente finalizar nossa aula, é importante ainda destacar que as bases, elas podem ser subclassificadas como bases púricas, são aquelas bases que apresentam 2 anéis, e você tem aqui as bases piridínicas que apresentam apenas um anel, como está lá na figurinha. E o que vai ser importante vocês se atentarem é que tudo isso que eu falei de ácidos nucleicos, tanto o DNA quanto o RNA, correlaciona-se com o famoso dogma da biologia molecular, ou dogma central da biologia, que nos traz o seguinte fluxograma. O DNA ele consegue fazer um processo de autoduplicação que nós denominamos como replicação. Então, o DNA ele consegue formar uma outra molécula através de um processo chamado de replicação. É um processo semi-conservativo porque uma dessas fitas de DNA é conservada e você sintetiza uma nova. O DNA ele consegue transformar-se em uma molécula que a gente chama de RNA, através de um processo denominado como transcrição. E o RNA, por sua vez, ele consegue transformar-se em proteínas através de um processo denominado como síntese proteica, ou também chamado aí de tradução. Dá uma olhadinha aqui nesse fluxograma que eu coloquei, tem um outro detalhe que precisa ser de atenção para você vestibulando, que é o de transcrição reversa. Até a década de 80, acreditava-se que o fluxo da informação genética era DNA, RNA, proteínas. Mas sabe-se, por exemplo, que existe um vírus chamado como vírus da imunodeficiência humana, que é o HIV, que consegue pegar uma molécula de RNA e transformar em DNA, através de um processo chamado de transcrição reversa, catalisado por uma enzima, chamado de transcriptase reversa. Só por desencargo de consciência, o que é importante você saber? Que a molécula de DNA ela está situada dentro do núcleo celular em eucariotos ou disperso no citoplasma, quando a gente fala de organismos procariotos. O DNA, além de estar presente dentro do núcleo, ele também se encontra em organelas como as mitocôndrias e os cloroplastos, que apresentam DNA, RNA e proteínas próprias. O DNA consegue converter-se em uma outra molécula através da replicação e o DNA consegue transformar-se em uma diversidade de vários tipos de RNA, como RNA mensageiro, transportador, ribossômico, de interferência e etc., através do processo de transcrição. Em especial, eu quero trazer para vocês, como detalhe, o RNA mensageiro, que é justamente uma molécula de RNA que apresenta a informação para a produção de uma proteína. E essa molécula, obrigatoriamente, ela é formada dentro do núcleo celular, só que ela é externalizada para a região citoplasmática. E esse RNA, ele é direcionado agora para uma organela denominada como ribossomo, na qual você vai ter agora a união de vários aminoácidos que são carreados com outro tipo de RNA,
denominado como RNA transportador, para formar justamente a presença da união entre esses aminoácidos através da ligação peptídica, formando uma cadeia polipeptídica, ou seja, a partir da união dos aminoácidos através da ligação peptídica, forma-se uma estrutura muito grande, denominada como proteína. Então, vestibulando, o mais importante é que você saiba que o DNA é uma molécula presente tanto no núcleo quanto em organelas como mitocôndrias e cloroplastos em organismos eucariotos, e também, quando a gente fala em especial de organismos procariotos, o DNA ele vai estar disperso na região do citoplasma. E por sua vez, a importância central é formar uma molécula de RNA, e esse RNA em si, ele pode passar por um processo denominado como splicing, que é algo aí para um outro momento que a gente vai conversar. Mas o splicing, simplificadamente, nada mais é do que você fazer um rearranjo, retirando regiões que podem ser boas para você produzir a proteína, que a gente chama de exons. Então tem regiões codificantes, perdão, fugiu a palavra, mas a região codificante é o exon. E você tem uma outra região não codificante que nós chamamos como introns. A ideia do splicing é fazer o quê? A retirada dos introns, unir os exons, e aí, a partir disso, você tem um RNA mensageiro maduro que vai ser agora transportado para o citoplasma para fazer aí o processo de síntese proteica. Beleza? Se você tiver curtido, deixe o seu like, curta, compartilhe e se inscreva.